Telescópio. Oferecimento. Plano de Assistência Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Unimed Sul Paulista. Sempre próximo, com o compromisso de cuidar de você. Sicredi. Conheça nossa agência. Aberto a partir das 9h30 às 15h30. Muito boa tarde, Itapetininga, São Paulo e Brasil. Hoje é quarta-feira de cinzas. Espero que todos tenham tido um excelente carnaval, com responsabilidade. Alguns dizem que o ano começa depois do carnaval. Eu não concordo, para mim começou logo no dia 1º. Assim mesmo, espero que você tenha uma semana abençoada. No programa Telescópio de hoje, a gente traz um tema muito, mas muito importante, que interessa a todas as pessoas, que é a questão da dengue. Para falar sobre a dengue, doutora Vanessa Ratuchenei. Acertei? Ui. Obrigado, viu, doutora Vanessa? É um tema muito sensível, né? Que é preciso falar, né? É importante falar, a gente precisa conscientizar as pessoas da importância de saber sobre a dengue e que a gente pode enfrentar uma endemia aí. Muito sério. Junto com a doutora Vanessa, o Anderson André Almeida da Silva. Tudo bem, Anderson? Tudo bem. Obrigado. Você é quase que um garoto propaganda aí contra a dengue, né? Estamos na luta, né? Sempre quando precisar, agradeço o convite também. Parabéns por esse papel, porque é importantíssima essa atividade aí. Sim, obrigado. Maravilha. É isso aí. Eu lembro que o programa Telescópio conta com o apoio do Plano Familiar Camargo, também da Unimed Sul Paulista, do grupo de network BNI, do Sicredi. Cadê meu calendário do Sicredi aqui? Pessoal, tira o meu calendário daqui, viu? Aí eu me perco. Não quero que você fique vendo as datas. Exatamente. Está aqui a cooperativa financeira Sicredi e água mineral Sarapuí. Aliás, hidratação foi muito importante nesse carnaval e continua sendo, porque o calor não passou. Aliás, independente do calor, né? Importante para a dengue também. Para dengue também, e vamos falar bastante sobre isso. João Paulo, vou chamar um break bem rapidinho e a gente já volta a discutir dengue. Faça um apelo para que convide todos da casa para receber as instruções desses dois profissionais de excelência, porque a dengue depende muito do seu comportamento. Pode chamar o break aí, João Paulo. Até já. Muito bom, de volta ao programa Telescópio. Eu lembro para o telespectador que o programa está sendo gravado, razão pela qual a gente não vai poder interagir com perguntas e dúvidas dos telespectadores. Mas pelas redes sociais da TV Itapê, YouTube, Instagram, Facebook, mande dúvidas que depois a gente encaminha para eles na medida do possível. Os técnicos respondem as dúvidas, mas vamos tentar sanar todas as dúvidas sobre dengue, porque é muito importante. Vou começar pela doutora. Doutora Vanessa, vamos lá, do ponto de vista médico, o que é a dengue? A dengue é uma doença febril aguda, a gente classifica ela dessa maneira, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, é uma doença viral, tá? E a gente tem 4 sorotipos da dengue, 1, 2, 3 e 4. A maior parte de circulação aqui é 1 e 2, que são as formas menos graves, né, Anderson? Sim. E já temos casos do vírus 3, certo? Que é um pouquinho mais grave. E ela causa sintomas como dor de cabeça, febre principalmente, então começa com a febre, dor febre de cabeça. Alta? Pode ser baixa também, tá? Febre baixa ou alta. E tivemos já casos de dengue que não fizeram febre, mas a febre é o principal sintoma da dengue. Dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor nas articulações, dor generalizada, que a gente chama de mialgia, né? São dores musculares. Pode aparecer aquele vermelhidão do corpo, e é importante a gente fazer uma diferença entre exantema, eritema maculopapular, que a gente fala, que é um vermelhidão pelo corpo, e aquelas petequias, que são como se fossem pontinhos, né, no corpo, que a gente fala como se fosse um sangramento. Essas petequias, a gente considera isso como um sinal de gravidade, tá? Então, é como se você pegasse uma caneta de tinta vermelha e fizesse vários pontinhos no seu corpo. Se aparecer isso,
vá ao atendimento, porque isso é sinal de alerta que a gente fala, né? Ah, Então, a dengue, ela traz muito sintoma para o paciente. E a melhor forma de evitar a transmissão da dengue é a gente combater o mosquito. Por isso que é importante a gente evitar acúmulo de água. Então, se cada um cuidar do seu espaço, se cada um cuidar da sua casa, evitar o acúmulo de água parada, né? Isso vai o ajudar inimigo muito. é o mosquito. O inimigo é o mosquito. Nosso inimigo é o mosquito. Bom, Anderson, você é coordenador da Vigilância Epidemiológica. Lida com dados estatísticos também. Como que está a situação da dengue aqui na nossa cidade? Esse ano a gente está com 620 casos suspeitos. Desses 620, a gente está com 38 casos positivos. Em relação ao ano anterior, que foi 2024, que a gente viveu um ano aí que a dengue assolou o Itapetininga, assolou o Brasil, a gente está com um número reduzido pela metade desses casos. Então, o Itapetininga está numa área controlada em relação à dengue, né? E isso devido a todas as ações que a gente vem fazendo desde o ano passado, tá? Então, a gente vem trabalhando para a gente não ter o que a gente teve aí o ano passado e a gente consiga controlar e evitar principalmente os óbitos, que é uma preocupação do Estado, do Ministério, a gente ter óbitos por dengue. Porque é uma doença que é tratável, é uma doença que a gente tem a prevenção, que depende muito das pessoas, então a gente tem que fazer a nossa parte e a população fazer a sua parte para evitar aí que a gente perda alguém ente querido, né, alguma pessoa próxima da gente, porque né, a gente fala de dengue quantos anos? Quando a gente vê falando de dengue, Todos. a gente se perde, né? Todos. Todos. Então, assim, é conscientização da população, das pessoas que representam a sociedade, para a gente fazer uma campanha forte para a gente evitar o surgimento aí de novos casos. É uma situação, veja se eu estou correto, Anderson, onde o poder público, lógico que tem a responsabilidade até de conscientizar, de informar, de disponibilizar atendimento de saúde, lógico. Mas a ação é de todos. De todos. Não adianta o poder público, em qualquer cidade, não estou falando particularmente de Itapetininga, não adianta um poder público querer fazer uma coisa se o cidadão não cuidar do quintal dele. É isso? E nem assim um exemplo, né? Você cuida do seu quintal, só que seu vizinho não cuidar dele, você está com risco de pegar dengue. Então, assim, todos têm que fazer uma ação... Mosquito voa, né? É uma ação coletiva, né? A gente tem que fazer uma ação coletiva, cada um olhar ali com carinho na sua casa, ver se tem algum ponto que possa ter um criador ali. Então, cada um fazendo sua parte, a gente consegue fazer o combate aí do mosquito. A soma de esforços, né? Sim. Em que situações que leva a óbito, doutora? A gente fala da evolução, né? Não tem como a gente falar do óbito sem falar da evolução da dengue. Então, quando o paciente chega para atendimento, existe uma suspeita de dengue, a gente faz uma classificação. A gente classifica o paciente entre A, B, C e D, tá? O que é essa classificação? É justamente como se a gente fosse organizar em questão de clínica do paciente. Então, se o paciente... Gravidade. De gravidade, isso. Então, quanto maior a classificação, mais risco ele tem. O D é o mais O D é o mais grave, que esse cara provavelmente já está internado na UTI ou aguardando vaga para isso. Tá. Então, o A é aquele paciente que não tem nenhum tipo de doença. Então, não tem nenhuma doença crônica, especialmente diabetes, hipertensão, não é gestante, não é idoso que a gente fala acima de 65 anos, não é criança abaixo de 2 anos, que são os casos que a gente chama de especiais. E também aqueles pacientes que têm risco social. Então, há condições especiais que a gente classifica o paciente já como um B. São gestantes, crianças abaixo de 2 anos, idosos acima de 65 anos e pacientes com doenças crônicas como pressão alta, diabetes, doença nefrológica, hematológica, então qualquer hepato, né, de fígado, então qualquer tipo de doença crônica que o paciente já tenha, coloca a gente já classifica ele como um B, já tem um risco a mais de desenvolver isso. O Anderson falou que é tratável. E aqueles pacientes com risco social também a gente considera já como B. Tá. Tratável. Qual que é o tratamento? Água. Água. A principal forma de tratamento da dengue é hidratação. Quando a gente classifica o paciente como A, a gente percebe que ele não tem, que possivelmente esse paciente não tem nenhum risco de desenvolver, de evoluir mal da dengue. Sim.
a gente considera duas coisas, principalmente prova do laço negativa e não tem sinais de alarme. Quais são esses sinais de alarme? Hipotensão ortostática, então quando a gente mede a pressão do paciente sentado e do paciente em pé, tá? Se ele tem uma diferença de pressão entre quando mede sentado e mede em pé, existe uma diferença de pressão, tanto da pressão sistólica que a gente fala, que é o 120, sim, tá? Imaginamos uma pressão de 120 por 80, tá? Então, que é o ideal. Que é o ideal. Então, o 120 a gente chama de pressão sistólica e o 80 a gente chama de pressão diastólica. Mediu a pressão sentado, 120 por 80, e ele levanta, a gente mede a pressão novamente e baixou para 90 por 60, a gente considera isso uma hipotensão ortostática, ou seja, a pressão abaixa a hora que o paciente muda de posição de sentado para em pé, tá? Isso se chama hipotensão ortostática. Isso é um sinal de alerta? Isso é um sinal de alerta. Então, simplesmente pela medida da pressão, a gente já reclassifica essa pessoa para uma classificação C, ele tem um risco mais de sangramento, por exemplo, em relação à dengue. Outros sinais de alarme, de alerta que a gente tem que estar atento na dengue são vômitos persistentes, dor abdominal, ou seja, dor na barriga, né, de forma contínua, mesmo referida ou palpável ou quando a gente faz o exame físico do paciente. Quando ele tem uma letargia, ou seja, ele tem um rebaixamento de consciência ali, tá mais devagarzinho, né, que a gente chama de letárgico. A lipotímia, o que é lipotímia? Quando existe uma sensação de desmaio, quando o paciente está sentado, ele fica em pé. Então, essa sensação que a gente chama de síncope, né? Ou pré-síncope. Uma fraqueza, dá uma zonzeira, um mal-estar na hora que ele levanta. Isso a gente chama de lipotímia. Então, são alguns sinais de alerta que a gente tem que estar atento. Petequias, sangramento gengival, sangramento de qualquer mucosa. Então, isso são coisas que a gente tem que prestar atenção, que se você está com dengue e tem algum sintoma desse tipo, procure o seu médico rapidamente, porque existe um risco maior. Tá? E o tratamento é com hidratação, especialmente com soro de reidratação oral. Como que a gente tem que fazer a hidratação na dengue? Existe diferença entre as classificações, tá? Quando o paciente é classificado como A, a gente faz a prescrição, tá? A prescrição da hidratação. A gente chama de 1/3, 2/3. Então, vamos pensar que o paciente tem 60 quilos, certo? A gente tem que fazer uma hidratação para ele de 20 ml por quilo de peso. Então, se esse paciente pesa 60 quilos, vezes 20, vai dar em torno de 1.200 ml no primeiro terço. 1,2 litro. 1,2 litro. Esse 1,2 litro tem que ser com soro de reidratação oral. Então, pega aquele saquinho que você recebe no posto de saúde, dilui em 1 litro de água. Os postos de saúde estão fornecendo isso? Sim. Tem o fornecimento do soro de reidratação oral. Faz o sorinho em 1 litro, dilui e toma nas primeiras 4 horas, tá? Se a gente pega os outros 2/3? Isso, os outros 2/3, tá? Então, imagina que os outros 2/3 de líquido, né? Então, espera que eu falei uma coisa errada. 20 ml por quilo de peso é em relação à hidratação endovenosa. Tá? A hidratação endovenosa já é o paciente classificado C. Então, deixa eu corrigir. O paciente que é classificado A tem que ser 60 a 80 ml por quilo de peso, tá? Certo. Então, 60 a 80 vezes 60 quilos, então vai dar de 3,5 litros a 4,5 litros de líquido no dia. No dia? No dia. 3,5 litros a 4 litros de água no dia? No dia. O paciente que é classificado... Isso, né? Bastante. O paciente que é classificado A, tá? Então, são em torno de 3,5 litros a 4,5 litros no dia. Desses, vamos para facilitar a conta, a gente prescreveu para esse paciente 4 litros no dia, tá? Sim. Desses 4 litros, a gente precisa colocar 1/3 de soro de reidratação oral. Então, 1,5 litro, digamos, desses 4 litros tem que ser com soro de reidratação oral. Que ele é mais
eficaz, que ele vamos tem dizer assim. os sais minerais que precisam da hidratação e tudo mais. E aí a gente pega esse 1,5 litro, essa pessoa que é classificação A precisa tomar esse líquido em 4 horas, tá? Em 4 horas ele tem que tomar esse 1,5 litro de soro de reidratação oral. Os outros 3,5 litros podem ser com qualquer outro tipo de líquido não alcoólico. Então, água de coco, chá, suco. E esses 4,5 litros têm que ser tomados durante o dia, em todos os dias que o paciente está com dengue, Sim. até 48 horas pós cessar a febre. Quanto tempo dura a pessoa com dengue? Detectou hoje? Tá. A gente divide a dengue em fase febril, que vai até o 3º, 4º dia, tá? Depois a fase crítica, que é quando o paciente complica, que é do 3º para o 4º dia até o 5º dia. Tá. E a partir do 6º dia a gente considera a fase de recuperação. Por isso que é importante os pacientes que é classificação A voltarem no atendimento no 5º dia de sintoma, tá? Porque é quando a febre, o período crítico está cessando, né? E aí a gente precisa reavaliar esse paciente. Ou no dia que cessou a febre. Por quê? Se a gente pensar que a fase febril vai até o 3º dia, depois a fase crítica do 3º ao 5º. Entre o 3º e o 5º dia, esse paciente precisa ser reavaliado. Então, a hora que a febre cessa, é o momento em que o paciente vai entrar na fase crítica da dengue. Por isso que essa pessoa precisa de reavaliação médica, tá? Ou seja, passou a febre, não é porque as coisas estão melhorando. Entra na fase crítica. É o ciclo da dengue. Está entrando na parte crítica. Na parte crítica. Então, do 3º até o 5º, 6º dia da doença. Engana muito, né? Engana muito. E é aí que complica, né, Anderson? Sim. É aí que complica. E só aproveitando a oportunidade que a doutora já citou, em relação ao acompanhamento desse paciente. Então, é assim, o que a gente observa também? As pessoas, elas passam no hospital, vou falar que o primeiro atendimento dela foi dentro do hospital, o médico fez uma suspeita de dengue, ela vai sair com um agendamento já, dependendo da sua classificação, para fazer um retorno na UBS, no posto de saúde mais próximo de sua casa. Sim. E isso já sai com agendamento, com uma data, com horário. Já sai do hospital, do HLOB já sai com essa orientação. Isso, porque no município a gente tem uma sala de situação que a gente decide as estratégias em relação a isso. E os hospitais participam, tanto o hospital da Unimed quanto o hospital, o HLOB, eles participam, eles colocam lá dentro as pessoas que vão, que são ali as pessoas que estão articuladas em relação ao atendimento, assistência, e a gente discute ações em relação a isso. Então, esses fluxos de agendamento, de atendimento, a gente decide dentro dessa sala. Então, o paciente já sai do hospital com agendamento para o posto de saúde para não ter essas complicações que a doutora está citando. E a gente vê que pessoas deixam de aparecer no atendimento. Elas não vão nem no atendimento. Então, a gente tem bastante gente que chega na casa e fala, eu estou bem, melhorei. Não né? vou. Não volta. Passou a febre. Passou a febre, não volta, entendeu? Daí, da hora que complica, daí vai correr atrás, entendeu? Sendo que já podia ser acompanhado pela unidade ali, que vai estar um enfermeiro, se precisar de médico, vai estar assistência ali desse paciente. Então, as pessoas têm que colaborar nesse sentido também. Anderson, você falou uma coisa importante, a importância do poder público, né? Existe uma sala de situação. Sim. Né? Queria que você explicasse isso para a população. Na verdade, reúne-se ali técnicos, médicos, né? Profissionais da área para definir estratégia do município. Sim. E isso envolve também o serviço privado, no caso do Hospital da Unimed, né? O HLOB também. Então as coisas não são assim aleatórias, cada médico toma a sua decisão, venha daqui 3 dias, venha daqui 5 dias. Não é bem assim, tem toda uma estratégia do município, né? Sim, essa sala de situação a gente faz quinzenal ou semanal, dependendo do cenário epidemiológico, a gente fala dependendo do cenário, como está o município. E lá eu participo o gestor de saúde, o secretário de saúde, né, representando ali a secretaria, vendo tudo o que vai ser articulado para passar para o Poder Executivo. A gente tem a participação dos hospitais, tanto do HLOB quanto da Unimed, e dos profissionais da rede básica. Então, o coordenador de atenção básica, o enfermeiro de atenção básica, médico. Então, ali dentro a gente vai discutir ações que a gente vai fazer para o melhor para o paciente. Né? Compra de material, compra de teste, tem teste, vamos comprar mais, precisa disso, precisa daquilo. Então a gente vai solicitar junto à Secretaria de Saúde para a gente fazer aquisição para dar o melhor atendimento ao paciente. Né? De repente vai ter que abrir mais um espaço para atendimento porque está sufocado, o município no hospital não está conseguindo. O ano passado no Hospital da Unimed foi construído uma tenda
para poder dar conta desse. Não lembro se no Agalob também teve. No Agalob a gente fez ali na frente, né? O espaço em si. A gente sempre que assim, a gente não tem um espaço grande, tem que fazer contratação, depende muito. Então a gente utiliza o que a gente tem de recurso, né? Sim. Então esse ano a gente já pensou em alguns pontos, se acontecer, né? De aumentar o número de casos, o hospital falar, ó, não estão conseguindo a demanda, precisa abrir mais um ponto de hidratação venosa, tá? Então a gente vai estar articulando isso junto ao hospital e o prefeito, para a gente fazer um espaço a mais. Vocês subsidiam o prefeito de informações. Sim, então essa sala de situação, a secretária de saúde que vai representar o pessoal na sala, ela leva as informações lá para o prefeito. Então a gente precisa articular isso, precisa fazer isso, e ele sempre está envolvido em todas as ações. Interessante essa questão da sala dinâmica, de situação, né? Uhum. Quer dizer, não é aleatório. Quando Não. o médico fala, você precisa voltar daqui 3 dias. Ah, só daqui 3 dias? Tem um porquê. Tem um Essa porquê. orientação, né? E é importante isso que você comentou em relação à febre. Porque as pessoas acham que quando cessou a febre, eu já estou melhorando. E não é bem assim. É quando cessa a febre que o negócio pode complicar. Então, não deixe de procurar o atendimento quando a febre passa, ou no 5º dia de doença, ou no aparecimento de qualquer tipo de sinal de alarme, como foi dito anteriormente. Porque é importante essa reavaliação do paciente que está naquele período adequado, que a gente chama de fase crítica. Doutora, calor demais, né? Tá acima, eu acho que da média, né? Não sei se é só a sensação nossa. Qual é o sintoma que a gente tem que ficar alerta para procurar ajuda do médico? Quando a febre aparecer. Porque assim, dor de cabeça, tem centenas de possibilidades de causa. Né? Uma febrinha também pode ser muita coisa. Mancha no corpo, né? Qual que é o despertar? É a febre? É a febre. Quanto tempo de febre? A febre mais alguns sintomas. Então, se tem febre, dor no corpo, dor nas articulações, apareceu vermelhidão no organismo. Juntou dois desses sintomas? Juntou todas essas. Vai para o atendimento, que a suspeita pode ser de dentro. Aí é hospital mesmo, Anderson? Então tem as portas de entrada, né, família? Tem as unidades básicas de saúde. Se ele pode procurar a unidade mais próxima, ele vai ter um atendimento, no posto de saúde ali. Se precisar, né, a própria UBS, o posto de saúde, ele vai encaminhar para o hospital. A gente tem os pronto atendimento do Jardim Mesquita e da Rio Branco, que funciona das 18 às 22, né? Então o médico dá a primeira assistência e encaminha para o hospital se necessário. E a gente tem um hospital em si, tanto o hospital particular que atende o pessoal do particular e o Agalob, né? Então, assim, as pessoas procuram atendimento, lá dentro vai ser a suspeita ou não, para poder fazer esse segmento do paciente. Muito bom. Eu vou chamar um break rapidinho, mas vou deixar uma pergunta no ar, que é a questão de vacina. Né? A vacina é eficiente? Existe vacina? Vamos lá, pense aí, depois do break a gente responde. Pode chamar o break aí, João Paulo. Natugran Marmoraria. Há mais de 40 anos no mercado, sendo referência de qualidade e atendimento. Somos especializados em mármores, granitos, materiais exóticos, industrializados e revestimentos de pedras naturais. Localização de fácil acesso, estacionamento no local e excelente estrutura. Entre em contato 15 3273 3868. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie. Self-service, marmitex e combos especiais, salgados e massas artesanais, cardápio especial para eventos. Venha conhecer o Vila Rosa e experimentar as delícias do nosso buffet. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie. Há 25 anos trazendo mais sabor em sua refeição. A paixão não sussurra. Ela não é simples. É elétrica. O mundo pisca. Apaga. Explode. Vermelho. Intenso. É impossível não se apaixonar. Descubra a fragrância mais intensa de Florata Red. Novo Eau de Parfum Florata Red Passion. A paixão é para sentir com intensidade. Florata é o Boticário.
A Unimed Sul Paulista agora está no Itapê Shopping. Um espaço amplo e confortável. Equipe de diversas especialidades oferecendo serviços de saúde integrados. Atividades para beneficiários com mais de 60 anos e aulas de pilates. Aqui tem Unimed Sul Paulista. Se liga no que eu vou te contar. No Sicredi você poupa pra ganhar. Poupança premiada é ter com quem contar, é ter o melhor futuro no presente. Se liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. Ter com quem contar é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Ah lá, hidratação. A doutora mandou se hidratar, não foi? Foi, falou mesmo. Tomar água. Vamos tomar mais um gole. Sirvam-se, tem mais água. Água mineral Sarapui, tem bastante aí, Tem pode tomar bastante. bastante água. A gente deixou uma pergunta no ar que é a questão da vacina. O que é fato, o que é fake? Tem vacina? A vacina é eficaz? Começar pela doutora. Tem vacina e acho que a melhor pessoa para responder isso é o Anderson. É o Anderson. Então passa a bola para o Anderson. Vacina. Tem vacina e é eficaz? Sim, a vacinação, né, que foi preconizada pelo Ministério, são os adolescentes, de 10 a 14 anos. 10 de a 10 14. a 14 anos. Mas de 10 a 14, em tese, não atende os grupos de risco lá. Isso, é a pergunta que todo mundo faz, né? Então é assim, por que só esse público? Porque foi contemplado pelo Ministério. Então os municípios, quando o Ministério solta uma nota técnica, a gente tem que seguir o que o Ministério decidiu. A gente não pode fazer em outro público essa vacina, né? Sim. Então, nesse primeiro momento, foram os adolescentes de 10 a 14 anos contemplados Deve ter com a uma vacina. razão técnica para isso. Sim, então eles falam muito que como as vacinas, elas até o número de vacina, a gente não, de repente, para comprar essa vacina, os lotes e tal, não seja eficaz, não tenha o poder de fazer em toda a população nesse primeiro momento. Então eles vão escalando, né? As faixas etárias e tal. Alguns municípios, a gente vê que o Ministério ele solta umas notas assim, que confundem o pessoal. Que a faixa etária de 4 a 59 anos podem estar fazendo a vacina da dengue. Quando eles soltam isso, o que é a nota técnica, né? É os municípios que estão com a vacina para vencer. Então, os municípios que não conseguiram fazer as vacinas de 10 a 14 anos porque não teve procura e está para vencer daqui 2 meses, eles liberam, ele amplia até 59 anos. De 4 a 59 anos. Só que assim, a problemática disso por exemplo, vai sobrar aqui no município 500 doses. Quem eu vacino? Se eu ampliar essa faixa etária, muita gente vai ficar sem vacina. Sim. Então é uma estratégia assim que a gente não consegue fazer uma cobertura. Isso se deve à limitação da quantidade de quantidade de doses. Né? Então, provavelmente, se tiver uma nova compra, eles vão ampliar isso. Itapetininga está aplicando essa regra de 10 a 14? De 10 a 14 anos. Porque a nossa vacina, os lotes estão para vencer mais no final de ano, agosto e novembro, os lotes nós vão vencer. Se o Ministério, se a gente chegar lá e tiver vacina ainda, o Ministério vai autorizar, a Itapetininga vai ser uma nota técnica para o município que pode estar fazendo nessas outras faixas etárias. Vale insistir para essa população de 10 a 14 procurar um posto para tomar vacina? Sim, então a gente pede para os pais responsáveis estar levando os adolescentes a tomarem a vacina, né? Todas as unidades de saúde do município têm a vacina, a gente não está em falta da vacina. Se ele procurar, ele vai ser ofertado e vai receber a vacina. E temos 2 prontos de atendimento que também faz as vacinas até as 22. Então, seu pai fala, eu fico trabalhando, não consigo levar meu filho, mas você tem a oportunidade de levar ele Jardim Mesquita ou no PA da Rio Branco, das 18 às 22, tem a sala de vacina aberta. Não só para fazer a vacina da dengue, como as demais também, que é importante também. Né? Então, se você está com a sua criança, não conseguiu fazer no horário comercial, porque está no trabalho, você pode estar levando à noite para fazer a aplicação da vacina. Então, é importante tomar essa vacina. A vacina tem eficácia. Sim. Assim, as pessoas, os fake news atrapalham muito isso. Então, a gente fala que a vacina, o Brasil é exemplo mundial de vacina. Os outros países vinham para o Brasil para copiar o esquema vacinal do Brasil. A gente tem mais de 15 ofertas de vacinas com cobertura de doenças que assolavam as crianças. Por exemplo, acho que você viveu a época que as crianças morriam por desidratação devido a uma diarreia.
Né? Hoje a gente tem vacina para Pólio, né? A gente vê quantas pessoas ficaram sequeladas de pólio, é uma outra realidade pós-vacina, né? A própria Covid. O pessoal fala, porque eu tomei a vacina de Covid, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E se eu não tivesse a vacina? O que segurou a doença? Foi a vacina. Então as pessoas têm a interpretação errada. A vacina é importante fazer a prevenção, porque assim, não tem medicamento contra o Covid, você não tinha nada eficaz contra o Covid, o que foi? Foi a vacina. E a vacina segurou a doença, o exemplo está aí, a gente diminuiu o número de óbitos, as pessoas que receberam a vacina podem pegar a doença, mas de forma leve, um resfriado comum. E se a gente não tivesse a vacina, a gente estaria perdendo pessoas ainda até hoje. Exato. Tem gente que fala, porque acho que é efeito da vacina, mas você está vivo, né? Você está vivo. Né? O que acontece com esse momento da humanidade contra a vacina? A gente vê pessoas falando claramente, eu não vou tomar, sou contra. Viu? Que desserviço é esse, doutora? É um desserviço. E a gente precisa incentivar a vacinação, a importância da vacinação de combate de doenças que antes estavam erradicadas. Por exemplo, agora a febre amarela está voltando. E assim, são coisas simples, é uma vacina que salva vidas, que erradica doença grave, que precisa ser feito. E isso salva todo mundo de doenças que podem se agravar e levar a pessoa a óbito. Então é importante a vacinação. Um exemplo disso é nos casos de meningite nas crianças, problemas respiratórios. Depois que começou a contemplar a vacina, que a gente faz a maioria até 5 anos de idade, as crianças não têm problemas respiratórios, a maioria das crianças estão sadias. A gente perdia muita criança por problema respiratório. Então a gente começou a fazer a vacina, quando o Ministério começou a fazer, é uma realidade totalmente diferente do passado. Então, assim, a vacina, as pessoas que pregam contra, eles têm que ser a favor da vacina. Vacina é ciência. Né? Ciência não é acho que. Não é acho que não, é comprovado. É comprovado, é um avanço da modernidade da ciência. Sim, quando não tinha vacina, o que os pais faziam? A criança pegou sarampo, o pai pegava outra criança que ficava junto para pegar sarampo, para pegar a imunidade. A vacina vai dar essa imunidade. Né? Então, assim, é importante a gente salientar que a vacina é a melhor prevenção. Então, assim, não adianta depois, porque você não quer colocar seu filho dentro do hospital, ele vai ter que pegar uma veia. É dolorido para a criança. Né? Vai lá no posto, toma 3, 4 cutucadas, né? São 4 vacinas que vai fazer no meu filho, estou com dó. E se ele ficar internado, quantas administrações de medicamento vai ser feita numa internação? Vai ser muito maior. Muito maior. Muito maior. Anderson, em termos de ação da vigilância, o nosso inimigo é o mosquito. Sim. Certo? Certo. Eu quero insistir nesse ponto, porque aí sim é a responsabilidade do cidadão. Né? Aonde que prolifera o mosquito? Eu vou repetir, porque é importante, exaustivamente a gente fala disso. É uma tampinha dessa garrafa aqui. Se tiver assim no quintal, choveu, isso aqui pode virar um criador ou não? Pode. Vasinhos de planta, ralo, o reservatório de geladeira. Aquela bandeja que fica embaixo da... Então, assim, são coisas que tem na casa. Né? São coisas que podem estar no terreno baldio do vizinho. Então, se a pessoa tiver... Então, assim... Água do cachorrinho? Água de pé. Tem que estar lavando a vasilha do cachorrinho, porque pode ter ali um ovo e daí 3, 5 dias já vai estar fazendo, né, a evolução do mosquito. Então, assim, a gente tem que ficar muito atento às coisinhas simples da residência. Né? E o município vem trabalhando, que é muito legal isso, a gente trabalha com as escolas. A gente começou um trabalho com as escolas em relação à patrulha dengue, que a gente chama. Patrulha dengue? Como que funcionou isso? Vários profissionais... A doutora participou? É muito legal. A gente comentou com ela, nem sabia que tinha, nem sabia que tinha. Então a gente pega a equipe de herbovirose, que é o pessoal dos agentes de endemias, que fazem essa visita casa a casa, orientações, eles vão até as escolas, fazem a palestra com os alunos, disseminam conhecimento para o pessoal do Grêmio, das escolas estaduais. Esse pessoal do Grêmio, eles ficam para replicar isso dentro das escolas, né? Onde que estão os pontos, os focos, eles fazem trabalho, dinâmica, cada um faz uma apresentação, e no final do ano a gente reúne todas as escolas para fazer uma apresentação geral do que eles conseguiram desenvolver. Então você vê assim que os adolescentes eles têm muita ideia, eles vão na rua, eles orientam, porque é a geração que está vindo com vontade. Viu? E é uma forma, Anderson, da criança trazer isso para dentro de casa e ensinar os pais. Sim. É isso que é o principal objetivo. A gente deseja que essa criança pegue ali na escola, eles ficam interessados, né? Porque a gente leva um mosquitinho também para eles verem as larvas. Então eles ficam interessados porque eles querem ver, né? Aí a gente explica para eles os pontos e a intenção é que ele vá até a casa e faça essa vistoria com os pais. Sim. Né? A gente tem que fazer isso semanal, tá?
Então a gente procura fazer na casa aí uma vistoria semanal. 10 minutinhos que você tira do seu tempo por semana aí. Essa patrulha, ela chegou aí a todas as escolas já ou não? É permanente isso? A gente fez um projeto que como chegou com as estaduais, e está mexendo com as municipais, então a intenção nossa é fazer 100% das escolas, né? Porque é um trabalho permanente, né? Permanente. Então a gente vai fazendo, todo ano a gente vai linkando as estaduais, as municipais, então a gente faz um cronograma junto à diretoria de ensino, junto à Secretaria de Educação, e vai fazendo essas ações. E daí, no mesmo dia, a gente também aproveita para falar sobre o escorpião, né? Tem as partes de zoonose, que vai uma veterinária, explica sobre os animais peçonhentos, principalmente sobre os escorpiões. Então, que tem tido casos aí, Tem tido casos. Então, as pessoas também aproveitam ali, as crianças aproveitam para aprender um pouquinho a mais. Doutora, putz, achei genial isso que o Anderson falou. Fantástico. Boa parte dos problemas de saúde pública é problema de conscientização. Né? Poderiam ser mitigados, minimizados com conscientização. Então, assim, latinha, não é meu caso, mas o pessoal que toma cerveja, tem gente que toma, né, Anderson? Tem um pouquinho, né? Larga a latinha no chão do quintal lá, né? Acabou o churrasco, larga a latinha lá. Latinha ali, choveu, entra água. Entra água. A gente tem que vira falar criatório. Vira. A gente precisa conscientizar a população de cuidar do que é seu. Então, se você cuida do que é seu vizinho cuida do que é seu, a gente consegue lidar melhor com essa situação, onde a dengue pode vir a virar uma... Sim. Se eu estiver cuidando do meu quintal, olhar o muro assim do vizinho, tem uma piscina lá com um pouquinho d'água abandonada, e o vizinho não toma providência, o que eu posso fazer? Liga no 156, faz uma denúncia, né? Por que ligar no 156? Porque a hora que você liga no 156, ele já vai mandar essa demanda para as secretarias que são ali que vai fazer a fiscalização, competentes. Então, precisa do pessoal de obra, precisa do pessoal da fiscalização, precisa do pessoal dos agentes de endemias. Então, ele já vai disparar isso e o pessoal vai fazer a visita ali, entendeu? Então, a denúncia pode ser feita pelo 156. Então, se as pessoas tiverem algum vizinho ali, ou ver que algum ponto ali que pode estar complicando, pode estar ligando no 156. Aí a prefeitura vai fazer o quê? A prefeitura faz a vistoria local, a gente tenta localizar o proprietário, dá a oportunidade de fazer a limpeza. Tá? Se ele não fizer a limpeza, é aplicada uma multa conforme a gente tem o estatuto da prefeitura. Outro dia me perguntaram, Anderson, sobre aquele fumacê, né, que as pessoas passavam, né, a gente vê na televisão, é um tratorzinho assim, jogando fumaça pela rua. Aquilo tem em Tapetininga ou não? Então, a gente teve uma época, só que assim, o melhor, né, o fumacê, é o que a gente faz casa a casa. Quando tem um caso positivo de dengue, o pessoal de gente em meses vão até as residências, a gente faz isolamento de 150 metros, a gente vai passar em todas as casas e fazer dentro das residências. Por que o pessoal faz isso? Que parece a população, porque aparece muito o trator fazendo, os carros fazendo, parece que é muito eficaz. Mas na verdade não é tão eficaz quanto fazer casa a casa. Né? Você fazer isso, o inseticida dentro da casa. Porque agora que você faz para inglês ver, então. Porque a hora que você faz na rua, o mosquito está nas residências. Ele não está no ar livre, então está nas residências de pequenas pessoas. Aí você faz na rua, aquilo ali vai perder a eficácia e você acaba não fazendo um combate adequado. É mais para sair na foto. É mais para sair na foto. Porque, então, vamos supor, aqui dentro do estúdio da TV, aqui, saiu um caso positivo. Sim. Né? Eu positivei aqui, fui mordido pelo mosquito. A prefeitura mapeia esse paciente? Só para vocês entenderem, a hora que você chega no hospital com uma suspeita de dengue, vai gerar uma notificação. O que é essa notificação? Vai pegar os seus dados, sinais e sintomas, que vai mandar para a vigilância. Então, a vigilância passa todos os dias nos 2 hospitais para retirar essas notificações que é realizado pela equipe. Lá dentro, a gente consolida todos os dados e manda para o Ministério da Saúde esses dados. Por isso que o Ministério sabe quantos casos está tendo em Tapetininga, porque a vigilância está lá o tempo todo fazendo essa digitação nas plataformas necessárias. Essa notificação do caso positivo, a gente demanda para a equipe dos endemias. Estamos com um caso positivo lá na Vila Regina, por exemplo. Certo. Então, a equipe vai até o endereço dessa pessoa, vai fazer uma entrevista, a pessoa viajou, como que está, e vão organizar para fazer esse Porque ele pode ter pego fora daqui. Pode pegar fora assim. É que assim, as pessoas agora vão para a praia. Né? Baixada Santista, a gente estava com muitos casos. Chikungunya, dengue. Então, a pessoa vai lá, se contamina e vai para o município. Né? Então, a gente vê se a pessoa teve locomoção, ele se locomoveu nos últimos 15 dias. A gente considera como uma doença importada. Ele pegou dengue em outro município. Vamos supor que não, eu peguei aqui mesmo. Pegou aqui, tá positivo, a gente vai fazer a visita casa a casa, vai fazer o bloqueio. Naquele entorno lá. Dos 150 Aonde está o mosquito que mordeu o Fábio?
Pode estar na casa dele, na casa do vizinho. Isso. Daí o pessoal vai pedir a permissão para entrar em todas as casas dos vizinhos ao redor de 150 metros, fazer orientação, ver se não tem nenhum ponto de criador. Então a gente pede para as pessoas também deixarem a equipe para poder entrar na residência. Sim. A gente sabe que as pessoas têm uma barreira, porque tem pessoas que aplicam golpe, mas o pessoal está com crachá, uniformizado, identificado, e na dúvida, pode estar ligando no 156, estão passando visita aqui, eles vão passar para a vigilante, a gente explica, ou o usuário pode estar ligando na vigilância também, a gente vai falar se a equipe está lá ou não no bairro, para as pessoas, porque eles têm muito medo de golpe. Sim. Né? Então, o idoso ali não quer abrir o portão da sua residência para uma pessoa que está pedindo para... Né? Mesmo com o crachá, mesmo com o crachá, então tem essa resistência. Então, a gente tem essas dificuldades também, né, em relação a isso. Mas a maioria das pessoas acabam sabendo ali dos casos, porque as pessoas, para a gente fazer, né, esse fumacê que o pessoal fala, a gente tem que tirar todas as pessoas dentro da casa. Então as pessoas saem da residência, a gente faz fumacê e depois eles voltam. Tá. Né? Então é um trabalho ali nesse local que está o caso positivo. Então, na verdade, o fumacê que a gente vê o tratorzinho na rua é mais para visibilidade e não é tão inteligente, não é isso? A decisão mais inteligente, estratégica, é dentro das casas. Das residências. Muito bom. Doutora, por que a dengue existe, né? Por que a gente sazonalmente enfrenta essa questão da dengue a vida toda, né? O Anderson falou, desde quando? Desde sempre, né? Desde que eu me lembro por gente, a gente enfrenta isso. De que forma que a gente pode melhorar essa situação? É conscientizando o cidadão a cidadão. É a melhor forma da gente combater a dengue. E combater as complicações da dengue é saber quais são os sinais de alarme e não deixar de procurar atendimento quando sentir essa necessidade, quando tem algum sintoma que possivelmente possa complicar. Então, se foi orientado para você voltar quando cessar a febre, se foi orientado para você voltar no atendimento no 5º dia de sintoma, não deixe de fazer esse atendimento. Se foi orientado para você, olha, você precisa ir todos os dias na unidade para coletar o hemograma, para fazer o atendimento com a enfermeira ou com o médico, para ver se você tem sinal de alarme ou não, para ver se você vai complicar ou não, não deixe de ir, vá ao atendimento. Ah, mas eu estou me sentindo melhor porque minha febre baixou. Entenda, não é porque a febre baixou que você não tem risco ainda. Então, só tem uma diminuição do risco depois que você passar da fase de recuperação. Sim. Então, até o 6º dia, 7º dia da doença, a gente precisa estar atento em relação a esses sinais e sintomas que possivelmente possam aparecer. E é assim que a gente evita da pessoa evoluir mal da dengue. E a hidratação é de extrema importância de fazer isso diariamente. Nossa, são 4,5 litros para uma pessoa de 60, 70 quilos. Sim, são 4,5 litros. Faça isso. Nossa, no meu caso, que tenho mais peso que isso, então eu tenho que tomar 6, 7 litros. Um barril d'água. Tem que tomar um barril Haja água, Sarapuí. Haja água, Sarapuí. É isso aí. Então, é importante a hidratação. Porque o maior problema da dengue, a gente fala que é a hemoconcentração. Então, o que é hemoconcentração? É quando um examezinho lá, chamado hematócrito, ele aumenta em relação a níveis que a gente não gostaria. E aí existem as complicações que possivelmente possam acontecer. Então, por isso que é importante esse atendimento diário, por exemplo, quando o paciente é classificado como B. Tem que ir no atendimento para a gente verificar se está hemoconcentrando, se tem sinais de alarme ou não, para a gente ir orientando conforme e acompanhando a evolução desse paciente para que as coisas não fiquem críticas na fase crítica da doença. Anderson, em termos de limpeza pública, a prefeitura tem feito ações de limpeza pública ou não? Porque tem muito terreno, muito material de obra, né? Tem gente que não limpa o quintal aí, sobra obra. Sim. A gente tem feito há alguns anos já, um mutirão da dengue, né? Então a gente vai com a equipe, esse ano a gente vai tentar trabalhar 2 bairros por mês. O último bairro que a gente teve foi no Rechã, na semana passada. Então a gente tirou 280 toneladas de materiais inservíveis. 280 toneladas de materiais inservíveis. É muita coisa. O que é material inservível? Essas garrafinhas, eles colocam outras coisas também. Sofá velho que a pessoa coloca, sabe? Mas então vaso, alguma coisa, vaso de sanitário, a gente vê jogado em terrenos baldios, pra você ter noção. Então as pessoas juntando água, né? Pneus, né? Então então a gente tem feito esses mutirões, a gente já vem há alguns anos trabalhando isso. Então a intenção esse ano que a gente conseguia fazer devido à equipe, né?
um mutirão por mês. Esse ano a gente vai tentar trabalhar os 2 mutirões para fazer nos bairros. Então a gente vai contemplando os bairros. As pessoas perguntam, mas por que meu bairro não passou ainda? Porque a gente trabalha onde está tendo os maiores focos, onde está tendo os casos positivos. Vamos falar que dos 40 casos... Isso vai para a sala de situação? Vai para a sala de situação. Lá no Jardim Itália, teve 2, 3, 4, 10 casos. Alguma coisa está acontecendo lá. Se mudar o cenário, vamos falar que hoje no Jardim Mesquita está tranquilo. Mas daqui 15 dias, a gente viu que pipocou o caso de dengue lá. A gente vai sentar na sala e falar, gente, a gente não vai fazer no bairro X, porque está mais tranquilo. Vamos gastar nossa energia no bairro que está tendo o maior caso de incidência. Então a gente vai trabalhar nesse bairro. Você tem um pensamento estratégico aí também. Também. Né? E daí, dos mutirões, né, a gente tem feito esses mutirões, né, então a prefeitura participa, não só a saúde, mas a educação, obras, né, o Poder Executivo, todo mundo com uma ação ali para a gente fazer o melhor aí para a população, para tirar esses materiais. Então essas estratégias são feitas lá. A gente tem uma sala de situação, por exemplo, a gente tem uma sala de acumuladores, que é muito interessante isso. Sala de? Acumuladores. São as pessoas que acumulam materiais, equipamento. Vamos lá, tem pessoas que têm os catadores. Sim. Né? Mas tem gente que acumula aquilo e não vende. E são bastante aqui em Itapetininga. Então a gente tem isso, doutora, sabia? A gente conseguiu mapear todas as pessoas que são acumuladores no município de Itapetininga. A gente faz um trabalho com eles, a gente vai na casa, tenta ver por que ele está acumulando, se tem dificuldade de vender. Chegou alguns lugares que a gente ajudou a pessoa a vender, para você ter noção. Então a pessoa tinha tanto material que você não conseguia nem estar na casa da pessoa, Fábio. De tanto material. Então a pessoa, ele acumula, ele fala, não, mas eu tô aqui para vender. Ele não vende, ele só vai acumulando. Só vai acumulando, e ali tem escorpião, rato, dengue. Então, assim, é um problema de saúde pública. Então a gente conseguiu mapear todas essas pessoas e a gente trabalha todas as mesmas pessoas que são acumuladores. Interessante. Daí a gente faz o quê? Vai na casa dessa pessoa, vê como que tá lá, oferece aqueles bags para eles estarem colocando, organizar ali, né? Que ele não vai deixar de ser acumulador, mas a gente tenta fazer o melhor da limpeza. Sim. E ajuda essa pessoa. A gente tira os materiais que não servem, a gente conscientiza para tirar os materiais que não servem, e os materiais que servem para vender, a gente, o proprietário sai com a equipe, vende e fica com o dinheiro para a pessoa ali, entendeu? Para ajudar a pessoa. A gente vai à prefeitura, vai com o caminhão da prefeitura, porque é uma solução que a gente tem que fazer com os acumuladores. Porque vira problema de saúde pública. Não, não é só dele, é dele e do vizinho que tem em volta. Teve não só disso, mas daí a pessoa acumula também os animais. O que tem de cachorro nessas casas? A gente dava uma pessoa que tinha 15 fêmeas. Nossa. Aí você imagina essas cachorras aí, as canelinhas, criando. Então a gente fez aí uma ação que gerou toda uma ação junto com as zoonoses também, a castração. Sim. Então, assim, são ações, né, que a gente vai fazendo, o município está fazendo, né? Essa questão dos animais aí é muito, muito séria. Tem muito acumulador de animais mesmo. Sim. Até a pessoa acha que está fazendo um bem, né? Vou catar da rua, Mas tem condição de cuidar com higiene ou não? Tem como castrar, tem como dar vacina. Então não adianta só acumular cachorro, né? Esses poucos dias atrás aí foi preso um rapaz que tinham 4 cachorros aí, tipo pitbull aí, em péssimo estado de higiene e tudo. E não é ser protetor de animal isso, né? Não. E daí em relação às ações, o que é interessante, né? A gente está falando da mobilização, né? A gente também essas pessoas que representam a comunidade, né? Porque sempre tem algum representante. Então, os vereadores, vamos lá. E os vereadores, eles participam, né? Eles querem saber como que está o bairro, né? Vou fazer no meu bairro. Não é o momento de fazer no seu bairro, mas vai chegar o momento de fazer. Então, eles são preocupados com a população ali em si, né? Mas a gente pode participar da mobilização social de líderes religiosos, por exemplo. Sim. Né? Quando você já viu falar de dengue numa igreja? Na minha eu nunca ouvi. Na minha eu também nunca ouvi. Então, mas assim, se ele tocar no assunto, que seja 5 minutinhos. Porque aí eles têm ali o líder religioso, a pessoa escuta. Claro. Né? Vou falar com o meu pastor. Isso, a gente está vivendo um momento de epidemia, vamos fazer a nossa parte, cada um cuidar de si. Dá uma chacoalhada na igreja, um puxão de orelha no povo. Sim. Aí a pessoa, nossa, o padre está preocupado com isso, vou se preocupar também. Porque ele é um líder, ele representa o povo, né? E né? Então eles querem o que o padre fala, eles acatam aquilo. Então a gente precisa da participação de todos. De todos. Da comunidade. Da comunidade. Então, assim, igreja, assim, professor na escola tem que falar ou chamar a patrulha. A mídia tem que ter um papel de conscientização e não disseminar baboseira. Mas
tocar no assunto. Quando surgiu a nossa reunião de pauta, Sim. a gente também tem uma sala de situação. Nossa reunião de pauta, viu? Vamos falar de dengue. Lógico que vamos falar de dengue. Tem que falar, porque depende de você que está em casa. É o pratinho do vaso de planta, né? Com todo o carinho lá que a mamãe cuida lá, mas tem que botar areia. Não pode ficar água acumulada. Não pode ficar água acumulada. Dá uma olhada na gaveta que tem embaixo da geladeira, que a gente não vê nunca. Né? Resolve, Anderson, botar detergente, água sanitária. São coisinhas comuns, detergente, o sabão em pó, né? Então são coisinhas que a pessoa tem na residência. Todo mundo hoje tem um detergente e tal. Se colocar, vai resolver. Doutora, muito obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço. Termino aqui com o sentimento de prestação de serviço público reforçado. É isso, é sobre isso. A gente precisa conscientizar a população da importância de saber cuidar do que é seu e também para ajudar a comunidade, para ajudar não somente o poder público, mas também para não superlotar a questão da saúde, os hospitais, as unidades de saúde. Então, se cada um fizer a sua parte, a gente consegue lidar com essa situação de uma maneira muito melhor. E, sobretudo, valorizar a vida. Exato. Né? Porque a dengue pode até levar a óbito. Pode, e leva. Então, sim, gente, é uma campanha de valorização da vida. Da vida. Anderson, nas estatísticas, existe alguma diferença de bairro de rico, bairro de pobre ou não? O mosquito não vai em bairro de rico, não vai mais em bairro de pobre? Não escolhe, não. Ele escolhe, ele sabe o CPF do morador da casa ou não? Como a gente fala, o mosquito é em todos os lugares. Ele não escolhe. Porque o rico também tem a piscina, tem uma coisa, tem vasinho, tem... Então é assim, cada um fazendo sua parte, tanto o pobre quanto o rico, né, a gente vai conseguir fazer o combate. Sim. Né? Então, assim, a gente precisa da participação de todos, indiferente de classe social. Então, o mosquito está em todos os lugares. Só depende de todos nós fazer a nossa parte para evitar aí complicações. Anderson, parabéns pelo trabalho, viu? Obrigado. Acho que a comunidade, né, a sociedade como um todo é que tem que se engajar, mas sobretudo pela motivação do trabalho da vigilância. Legal, a gente fica à disposição, né? A gente pede paciência, porque a hora que, né, o pessoal tem paciência também nos atendimentos, porque começa a acumular, o pessoal começa, né, ficar impaciente. A gente sabe que da problemática da ciência, a hora que está com um número de casos muito alto, né, isso vai impactar dentro da assistência, do hospital. Então pode ser que demore um pouquinho, então as pessoas têm que ter paciência, não só criticar, pensar algumas estratégias, né, que a gente fala para estar ajudando, né, porque senão a gente vive um caos, né. Foi na época do Covid, a gente tem que abrir espaço, a gente vai fazer nossa parte, mas mesmo assim, se começa a ter muito caso, você vai abrir vários... Né? Você viu Sorocaba, abriu, faltou material. São Paulo capital está declarando emergência, né? Está declarando emergência. Então, é uma coisa que a gente fala assim, foge da mão, porque é muito caso. É muita gente. Quando você tem o prefeito muito caso... de São Paulo não mandou te chamar, não? Pra você ir para lá? Ainda. Não pode chamar, não. Não, deixa pra nós. Obrigado, de verdade. Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço. Só um adendo, Por favor. Por essa questão do risco social, né, que eu falei anteriormente, que é um fator de risco de condição especial. Não pelo fato de ser um risco em questão financeira, mas é pelo acesso à saúde. Então, o risco social desfavorável, esse paciente, ele tem uma dificuldade de acesso à unidade do estabelecimento de saúde, por isso que ele é considerado um risco, tá? Sim. Não pela questão financeira, mas pelo acesso que ele tem em relação à saúde. Então, não deixe de procurar o atendimento caso as coisas E aí vem o nosso ruins. papel como comunicador, que é de disseminar. Cada telespectador tem que... Tem que avisar as pessoas, tem que avisar os vizinhos, avisar os colegas. Isso, se cada um fizer a sua incentivar, parte, a gente se ajuda. Né? Essa questão social, se eu bem entendi, doutor, é assim, gente com muita situação de pobreza, né, muito longe dos centros. Longe, isso. Não vou no posto de saúde. Tem que ir, sim, tem que incentivar, né? Tem que incentivar aí, porque é importante esse atendimento em relação à parte de classificação da dengue de risco. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. Obrigado. Acho que eu encerro com uma mensagem que é o seguinte: não se pergunte o que o poder público pode fazer, pergunte o que você pode fazer, né? Converse com o padre da sua igreja, com o pastor da sua igreja, com o professor da escola dos seus filhos, com os vizinhos, olhe o seu quintal, é a força somada que vai fazer melhorar. É isso. Ação coletiva. Ação coletiva. Ação coletiva.
Obrigada pela oportunidade. Tamo junto. Grande abraço, bom trabalho, boa semana para vocês. Amanhã, meio-dia em ponto, tem mais Telescópio aqui na TV Itapê. Tchau, tchau. Até amanhã. Telescópio. Oferecimento. Plano de Assistência Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Unimed Sul Paulista. Sempre próximo, com o compromisso de cuidar de você. Sicredi. Conheça nossa agência, aberto a partir das 9h30 às 15h30.